Bom dia, DCG, bom dia, amigos, né? Você que porventura vier a escutar esse vídeo, seja bem-vindo. Este é um vídeo direcionado aos membros da DCG, né? Como líderes espirituais daquela congregação, nós nos sentimos na obrigação de, neste dia, gravar esse vídeo. Eu não gostaria que você o escutasse, né? Como se fosse um torcedor de time de futebol, e em que os perdedores estão choramingando a perca, né? Todos sabem do nosso posicionamento a favor do candidato Bolsonaro, né? E no dia de ontem ele perdeu em primeiro turno, né? E existe uma chance grande de haver uma derrota final no segundo turno dessas eleições. E não é nesse sentido especificamente que esse vídeo está sendo gravado, né? Nós, como líderes espirituais, estamos aqui para falar de coisas espirituais. E eu estive acompanhando e recebi alguns vídeos de ontem para cá, né, de macumbeiros, de feiticeiros, de pais de santos, falando sobre os trabalhos que foram feitos no mundo espiritual para decretar a vitória do Lula. E eu estive pensando sobre isso, nós não dormimos bem essa noite aqui, houve batalha espiritual, houve tudo, perturbação. E eu fui dormir pensando e me veio à mente que eu não recebi nenhum vídeo desse falando a mesma coisa do candidato Bolsonaro, né? Não houve nenhum vídeo que eu visse. Se você viu, por favor, me encaminhe e me corrige, né? Mas até o momento não chegou até mim nenhum vídeo sobre macumbeiros, feiticeiros, bruxos, pais de santos, dizendo que fizeram trabalhos para decretar a vitória do Bolsonaro. E isso é no mínimo curioso, né? Porque ao contrário disso, né, a igreja, não só evangélica, mas a igreja católica, a igreja cristã, né, no Brasil, em todo esse tempo de campanha se posicionou em sua maioria, não em sua totalidade, se posicionou em sua maioria, né, a favor do candidato Bolsonaro, que é a favor das pautas cristãs, e contrários ao candidato Lula, né, que fala, da sua própria boca, que é a favor, né, de pautas anticristãs, como a legalização do aborto, a legalização das drogas, a censura, né? Então, essas são algumas das pautas que o candidato Lula defende, que ofendem os princípios cristãos e automaticamente fazem com que a maioria da igreja se posicione a favor do Bolsonaro. Então, né, na seguida desse vídeo, meu Edolhão, nós vamos estar encaminhando um desses vídeos que nós recebemos sobre uma pessoa dizendo que os pais de santos, feiticeiros, bruxos, todos, né, já sabiam que Lula ganharia porque eles fizeram decretos no mundo espiritual sobre isso. Nós nos unimos esse tempo todo, os terreiros de Quimbanda, os terreiros de Axé, nós as Irmandades Luciferianas do país, os segmentos satanistas, os satanistas ateístas, os satanistas gnósticos, os luciferianos ateístas, os luciferianos gnósticos, espiritualistas, nós nos unimos. O pessoal da bruxaria natural, o pessoal da Wicca, o pessoal da magia draconiana, enfim, nós nos unimos esse tempo todo, porque vocês não vão conseguir vencer o poder e o tamanho de uma egrégora que é a nossa. Amanhã já está decretado, vocês estão arruinados. Não só vocês, mas a casa de vocês, aqueles que dependem de vocês. Então, assim, gente, o diabo não brinca, né? E o diabo, ele bate o pé para nos assustar e tem certeza que nós vamos sair correndo devido a um fator, né, que nós temos pregado há muito tempo, que é a nossa vida espiritual em dia, né? Muitos da igreja, muitos cristãos estão com as suas vidas bagunçadas, não têm buscado viver uma vida de santidade. E quando se deparam frente a frente com o diabo, e o diabo bate o pé, eles saem correndo de medo, porque sabem que não estão vivendo a vida que deveria viver. Então, eu estou juntando dois assuntos aqui, um assunto político e um assunto que você que me conhece, que frequenta a igreja e que me conhece desde criança, sabe que isso está na minha boca desde criança. Não é agora, porque está misturando política com religião, com vida espiritual. Não tem nada a ver com isso. Tem a ver, né, com a nossa crença de que nós devemos ter uma vida de busca de santidade, uma vida em Deus, né, uma vida de oração. E isso está faltando nos nossos dias. E isso nos tira o discernimento espiritual, né, de enxergar as coisas espirituais.
Não se trata apenas de política, não se trata apenas de cidadania, se trata sim de mundo espiritual. Existe uma guerra espiritual, né? E existe o mal querendo que um governo se eleja. E existem cristãos que talvez você, como eu disse ontem na igreja, eu te respeito e sei quem é você. Na minha igreja, lá da DCG, eu sei a maioria das pessoas que não votam no Bolsonaro e que talvez votaram no Lula, votaram em outros, né, crendo nas suas pautas, naquilo que eles acreditam. E eu te respeito, né, e não estou aqui para te desrespeitar, mas eu preciso sim, como líder espiritual, tentar te mostrar por uma outra perspectiva, por um outro prisma, que existe, né, um campo espiritual nessa questão, né? E o inferno está se posicionando. E existe uma parte da igreja, assim como você não é o único, né? Existem também pastores, líderes, teólogos que se posicionaram como você, contra o Bolsonaro e querem a eleição do PT. E, gente, como eu te disse, não tenho conhecimento do mundo espiritual, do mal, né? De Satanás, dos feiticeiros, né? Dos bruxos, dizendo que apoiam Bolsonaro. Não conheço, não vi. Mas vejo eles se posicionando a favor do Lula e do PT. Então, só por aí existe algo que não está normal para nós cristãos estarmos indo por este caminho. Então, eu acordei, fui dormir com esse pensamento, acordei com ele, falei, eu vou gravar um vídeo imediatamente, assim que for possível, porque eu preciso dizer isso às pessoas que nos acompanham, né? Que existe uma guerra espiritual, que nós precisamos nos posicionar, não só politicamente, mas também espiritualmente. A igreja precisa buscar mais a Deus. A igreja precisa de vida em santidade. A igreja precisa de jejum. E a igreja precisa buscar discernimento espiritual. Ore e busque em Deus, né, discernimento espiritual sobre essa questão. Se você ainda não concorda comigo, fale com Deus. Fale, Senhor, eu não concordo com o que o Elisama está dizendo e quero que o Senhor fale comigo a respeito deste assunto. Se eu estou certo, cada vez mais revele no meu coração que eu estou certo. Mas se eu estou sendo enganado, revele ao meu coração aquilo que o Senhor revelou a ela, tá? Essa é a minha mensagem para vocês. Não é um mimimi de quem tá perdendo, gente. É uma posição. Há mais de 2 anos, eu e Eliel dizíamos que nessa eleição nós teríamos que nos posicionar. Mas eu pensava que era posicionar politicamente, né? Um assunto político, né? Sobre as pautas políticas. Mas não. As coisas caminharam para cá. Eu fui afrontada no meu Instagram pela madrugada, algumas pessoas viram, né? Uma pessoa veio e falou muitas coisas, envolvendo muitas coisas. E outras vieram me dizer hoje, Elisama, larga a mão disso. Eu não vou largar a mão disso, né? Eu confio no meu Deus, eu sei em quem tenho crido, né? E eu sei que as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja do Senhor. E daqui até o dia 30 de outubro, e daqui até o dia que Jesus voltar, até o dia que eu morrer, eu vou pregar essa mensagem, como sempre preguei, né? De uma vida com Deus, de uma vida de relacionamento com Deus e a defesa dos valores da palavra de Deus, né? A vida com Deus, eu falei para essa pessoa na madrugada, não diz respeito a sentimento. Aí eu dizer que tenho Cristo no meu coração, eu dizer que falo com Ele quando eu falo coisas que são contrárias à palavra dele. A vida com Deus, o relacionamento com Deus é sempre baseado na palavra dele e não em achismos, em sentimentos, né? Em percepções. Simplesmente ela se resume à palavra dele. Se a sua vida com Deus é baseada na palavra dele, norteada pelos princípios da palavra dele, ok, segue nesse caminho. Agora, se a sua vida é contrária à palavra dele e você se diz ter relacionamento com ele, me desculpe, você está enganado. Oi gente, tudo bem? Para não ficar o vídeo muito longo, eu só vou ler um texto e tenho certeza que vamos ter oportunidades aí para a gente ficar compartilhando, se for o caso, diariamente, algumas palavras aqui por aqui. 2 Crônicas 7,14 diz assim: se o meu povo, que chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar de seus maus caminhos, dos céus eu ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Para nós cristãos é muito claro quais são os nossos princípios. E aqui a palavra fica muito clara também, que nós devemos nos afastar dos maus caminhos. E é isso que eu queria deixar para você. Que nós possamos refletir.
Bolsonaro não é herói. Nós não estamos aqui querendo um herói. Não, não é. Existem inúmeras falhas e erros. Mas hoje é o que nós temos e é o que nós entendemos. E ele tem deixado claro que tem buscado e tem colocado diante de Deus o seu governo. Então vai ter falha? Vai ter falha porque ele é um humano. Mas o outro lado já tem deixado claro que não está buscando em Deus os princípios. São totalmente contrários ao que nós acreditamos. Eu queria deixar, como a Elisama aqui, essa palavra para você e que você possa, como a Elisama disse aqui, refletir e buscar em Deus um direcionamento. Nós temos aí certeza, nós cremos em Deus, nós cremos que nós nos posicionando, fazendo e buscando, nós podemos virar esse jogo. Um forte abraço, Deus abençoe cada um, Deus ministre ao coração de cada um e nós estaremos em guerra, orando, Amém. jejuando, lendo a palavra, buscando intensamente o direcionamento de Deus para este segundo turno e eu te convido a fazer a mesma coisa. Fiquem com Deus, uma ótima semana a todos vocês.